Muito bem, galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Freecast, o nosso podcast. E como primeiro tema do nosso primeiro episódio, eu e o Pedro Lucas, a gente resolveu falar sobre um cara que a gente acha muito, vou dizer foda, um cara muito sensacional, que muitos julgaram, muitos criticam até hoje o seu estilo de vida. Mas a gente vai falar hoje de Kurt Cobain. Kurt Cobain, para quem não conhece, foi um vocalista de uma banda famosa, conhecida também como Nirvana. O Kurt se destacava pelos seus shows e suas letras com propósitos, vamos dizer, um pouco diferentes. Suas letras eram um pouco sombrias e o estilo, né, da banda do Nirvana, um estilo punk, onde os integrantes quebravam os instrumentos. Tinha, assim, uma polêmica toda envolvida ali no Nirvana. Muito polêmico. Mas, mesmo assim, o Nirvana até hoje conquista muitos e muitos fãs. E principalmente por conta do Cobain, que tem uma personalidade forte. E, apesar de ter morrido tão cedo, ele ainda inspira muitas pessoas a cada dia que passa. O Kurt, ele nasceu em Aberdeen, ao sul do estado de Washington, nos Estados Unidos. Ele era filho de um mecânico e sua mãe, uma garçonete. Um fato que marcou a vida do Kurt foi quando seus pais se separaram e ele tinha apenas 7 anos. E isso mudou o Kurt completamente a partir disso. Ele se tornou um pouco rebelde e sempre envolvido em algumas polêmicas, alguns casos que aconteciam em sua cidade. Até uma vez que o Kurt foi preso por ter pichado um muro escrito, se eu não me engano, Jesus, eu não lembro o que era direito. Deus é gay. Jesus é gay. Exato. Mas o Kurt, com certeza, tem muita personalidade pra gente falar aqui um pouco. A gente também resolveu falar um pouco aqui sobre as crises existenciais, que é uma coisa que acontece com muita gente que tem muita pressão envolvida, principalmente em estudantes de faculdade, que acontece muito, pessoas que têm uma pressão envolvida em cima, pessoas que se sentem cada dia mais obrigadas a fazer uma coisa que para ela não tem um sentido total. O Pedro Lucas, agora, vou deixar ele falar um pouco mais o que é uma crise existencial. Bom, galera, boa noite, primeiramente. Eu não sou o dono da verdade, então pode ser que comigo seja assim, com o Kurt seja diferente, com vocês seja diferente. Mas, como o Gabriel disse, acho que isso envolve muito da pressão que é jogada nos nossos ombros. Muitas das vezes nem é o nosso sonho que está envolvido, é o sonho de família, de amigos, entende? E a gente quer realizar aquilo por eles, não pela gente. Porque pela gente, se fosse olhar, tinha dia que eu queria ficar deitado na minha cama e não levantar. Que tem dia que você não sabe quem é você. Você não sabe o que você quer. Você não sabe se você é feliz. Você só quer desistir, você só quer se esconder. E é inevitável. Acho que todo mundo passa por isso. O pessoal costuma falar muito da crise de idade. Eu não sei se isso é verdade, mas eu tenho um testemunho bacana para dizer sobre isso, porque eu fiz 18 anos esses dias e no dia do meu aniversário mesmo eu tive uma, saca? Então, tipo assim, é uma coisa que não adianta você falar que é frescura, não adianta você falar que o outro tá fingindo, porque você passa, porque uma hora ou outra você vai cair nesse patético período de crise, de não saber quem você é, porque a gente é ser humano, a gente está em constante evolução, em constante mudança de pensamentos. Hoje eu sou estudante de Direito, o que me impede de amanhã eu querer fazer TI? E por que eu não posso ir? Saca? Eu vou ser julgado se eu trancar minha faculdade? E se eu não quiser estudar? Eu vou ser julgado por isso? Eu posso não ter o diploma, mas eu posso ser milhões de vezes mais inteligente que você. Isso vai me descapacitar no meu trabalho? Só porque eu não tive o terceiro ano? Ou porque eu não passei na faculdade? A gente tem que rever isso. E eu acho que se isso
Se isso fosse mudado, se esse pensamento fosse mudado, a gente teria menos morte, a gente teria menos jovens depressivos, a gente teria menos crime, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está na favela que é muito mais inteligente do que vocês que estão sentados nos seus empregos aí, ó. Que se tivesse a porra de um concurso ou algo do tipo para testar a capacidade e não colocar um lápis e uma caneta e escrever, eu tenho certeza que teria muito mais gente empregado e que os trabalhos seriam melhores, porque a pessoa ia dar mais valor. Então, não tentem julgar a dor do outro, só tentem entender, como Kurt dizia, paz, amor e empatia. Sim, é um pouco polêmico até o assunto, mas qual a função da gente juntar dois assuntos que são Kurt Cobain e a crise existencial? Na verdade, esse episódio ele é mais para falar um pouco sobre uma parte que muito pouca gente comenta, que é a parte mais sombria da vida do Kurt, que foi a parte onde ele se suicidou. O Kurt foi um cara que ele não se sentia completo, um cara que nas próprias letras dele ele falava que não tinha sentido a vida, não tinha sentido o que ele fazia. Ele fazia aquilo porque ele era obrigado, era a única coisa que ele tinha para fazer, entendeu? Agora, sim, o Kurt tem toda uma polêmica envolvida com as drogas e tal, né? Apesar de ser pai de família, ele sempre teve um problema com as drogas, mas até onde a gente sabe, o Kurt, ele tentou fazer de tudo para a sua filha, a Frances, que ele amava, e a sua esposa. Tanto que na carta ele deixa bem explícito ali que o que ele tá fazendo ali é para ela, que a vida dela seria melhor sem ele. Então, o Kurt sempre teve um propósito na vida dele, sempre teve, né, ele sempre teve em mente que uma hora ou outra aquilo ia acontecer e que não importa o que fosse necessário fazer, até tirar sua própria vida, mas ele faria de tudo para sua filha. Agora, uma das coisas que movimenta muito o nome do Kurt sobre o seu próprio suicídio é que o uso excessivo de drogas do Kurt poderia ter afetado a sua pessoa. Tanto que os próprios companheiros da banda, sua esposa, tentavam internar ele numa clínica para assim ele ver se ele recuperava, né? Que talvez era um problema psicológico, sabe? Devido à separação dos seus pais desde os 7 anos de idade. Ou seja, o Kurt, desde os 7 anos de idade, cresceu com esse pensamento em mente, que a vida dele acabou. E os últimos dias do Kurt, ele passou dentro de uma clínica, né? Ele estava internado antes de fugir e ir pra casa, cabana, que ele se matou lá. Sim, o Kurt, ele... vamos dizer assim, ele passou o que ninguém deseja pro seu pior inimigo, né? Eu acho que o problema psicológico, né, ele é pior do que um problema que a pessoa tem que enfrentar ali, vamos dizer assim, um problema físico, né? E você imagina, desde os 7 anos de idade, você viver com isso na sua mente, sendo que você não pode fazer nada sobre isso, que não depende de você. Depende de outras pessoas, entendeu? Ele nasceu, ele cresceu, sim, né? Com esse pensamento. E, infelizmente, uma hora ou outra a gente saberia que o Kurt iria fazer uma coisa assim. Eu, por exemplo, não julgo o Kurt. Quem tem crise existencial sabe que não é uma besteira, sabe que é algo, igual o Pedro falou, e é algo que, tipo, te faz pensar o sentido da vida. E tem dias que você vai se sentir mesmo merda, que você vai sentir assim, por que eu tenho que fazer isso? Qual o sentido de eu fazer isso? Sendo que um dia eu vou morrer e depois disso vai tudo acabar e não vai ter sentido nenhum mais do trabalho, todo o esforço que eu tive. Então eu acho que ele pensava um pouco assim. O Kurt tem uma parada que me chama muita atenção no modo dele expressar, igual ele expressou na carta, é que ele achava que ele não merecia tudo que ele tinha. Ele achava que não era bom o suficiente. E então a gente sabe que tipo, ele pode ter demorado para ficar rico, mas ele ficou. E tem uma parte da carta que está escrito entre aspas, e porque você simplesmente não aproveita,
Ele mesmo responde pra ele: eu não sei. Porque ele não conseguia aproveitar, porque tinha algo que o prendia aquilo. E quanto ao uso de drogas, eu não acho que ele tenha feito apologia. Porque todo mundo que viu o Kurt em seu estado via que aquilo era um negócio ruim. Tendo como comparação o show que ele fez no Brasil, que ele tava com abstinência de heroína, porque no Brasil era uma parada que não tinha ainda. Olha que show horrível, cara. Foi um show com. Porra, acho que foi com a maior plateia que o Nirvana teve, se eu não me engano, ou uma das maiores. E foi o pior show dos caras. Porque o Kurt teve eu tava vendo um vídeo do Kurt tocando a guitarra. Teve uma hora que ele abaixou e simplesmente caiu, ele não conseguia. Então, tipo assim, quem viu o Kurt daquele jeito que era fã, cara, quer ficar longe de droga. Mano, eu não quero ter o mesmo fim que o meu ídolo teve. Eu quero viver o Nirvana, mas não quero ser um Cobain. Entende? E eu separei três partes da carta dele, mas eu vou deixar o Gabriel terminar primeiro e depois eu falo sobre elas. Basicamente, a gente já explicou aqui o contexto, né, do nosso episódio. Por que a gente escolheu o Kurt Cobain? Porque ele tem uma personalidade muito forte, então. E ele é um cara muito pouco falado, e as pessoas têm uma imagem do Cobain que, tipo, é um cara usuário de droga, um cara fudido, que, tipo, ele fazia uma apologia totalmente vamos dizer assim, a que ninguém deseja pra alguém. Mas eu vejo, assim, o Kurt totalmente ao contrário, entendeu? Eu vejo um cara que ele passou por problemas e ele tentou de todas as formas lutar contra isso, mas não conseguiu. Ele viu que não haveria jeito, entendeu? É um cara que ele entrou nas drogas ele não tinha um sentido de vida, então por isso que ele entra nas drogas. O cara precisava de um sentido, ele precisava procurar algo pra ser. Ele era o Kurt Cobain, pra mim um dos caras mais fodas do mundo, pra ele não era nada. Pra ele era um cara que era um merda, não tinha nada na vida pra ele, tanto faz, tanto fez, entendeu? Agora, falando das partes da carta dele, o Pedro Lucas separou uma parte, 3 partes, eu separei aqui 2, que retratam isso que o Kurt sentia. Uma das partes da carta diz assim: eu me sinto culpado por essas coisas além do que posso expressar em palavras. Ou seja, ele se sentia tão mal, e se sentia tão ruim com uma coisa que não era dele, que ele não conseguia nem explicar isso. Tanto em demonstrar isso em forma de letra, de música, ou conversar com alguém sobre isso, né? E ele se sentia um cara totalmente sem... Eu gosto de dizer assim, uma pessoa sem um líder, uma pessoa sem um norte pra seguir, entendeu? E a outra parte que eu separei é que ele fez uma comparação com o Freddie Mercury. O Freddie Mercury também, né? A gente sabe que o Freddie Mercury também era um cara com problemas, mas ele fez uma comparação assim: quando estamos atrás do palco e as luzes se apagam e o ruído ensandecido da multidão começa, isso não me afeta do jeito que afetava Freddie Mercury, que parecia amar, se deliciar com o amor e adoração da multidão, que é algo que eu admiro e invejo totalmente. Ou seja, o Cobain, ele, independente do povo falar que amava, desejar, né, o Cobain, ele não sentia isso, ele não conseguia sentir esse amor que as pessoas davam pra ele, toda a preocupação que as pessoas tinham com ele. Pra ele já estava tudo perdido e não fazia mais sentido de nada a vida dele. Tem uma parte que me chama muito, muito, muito atenção, é o penúltimo parágrafo da carta dele. Eu tive muito, muito mesmo, e eu sou grato por isso, mas desde os 7 anos passei a ter ódio de todos os humanos em geral, apenas porque parece tão fácil para as pessoas que têm empatia se darem bem, apenas porque eu amo e lamento demais pelas pessoas, eu acho. Isso envolve um misto de emoção tão grande, porque ele teve tudo, como ele mesmo disse, eu tive muito, mas... E por mais que ele seja grato, não foi o suficiente. Ele podia ter tudo, mas dentro do peito dele ainda tinha um vazio e ele não conseguiu preencher isso com nada. Ele amava Francis, ele amava Courtney Love, mas não foi o suficiente. Ele amava a banda, ele amava os fãs, mas ainda assim faltava algo.
entende? E a questão de ter ódio de todos os humanos em geral é que o Gabriel pode explicar melhor. O Kurt teve uma tragédia nos 7 anos. Eu não sei se foi a separação dos pais. A separação dos pais. Isso, tem algo a ver com isso. Que foi... O mundo dele acabou ali. Porque o que ele tinha como visão de amor e ideia de família, ali acabou. Então ele passou a odiar tudo. Como ele mesmo disse, todos os humanos em geral. Eu separei outra parte aqui, que é o último parágrafo, que fala: obrigado do fundo do meu ardente e nauseado estômago por suas cartas e preocupação nesses últimos anos. Eu sou um bebê errático e triste. Eu não tenho mais a paixão. E por isso, lembre-se, é melhor queimar-se de uma vez do que se apagar aos poucos. O que isso quer dizer, cara? Ele tá agradecendo, provavelmente, aos fãs, à família, à banda, por terem se preocupado com ele nos últimos anos, mas não adianta, ele continua sendo triste. Ele não tem mais a paixão, ele não tem mais aquela vontade imensa de viver, de conhecer coisas novas, de conhecer pessoas novas, de fazer músicas novas. Eu acho que isso vai muito porque Kurt era muito mal interpretado. A gente pode ver mesmo na música Polly, que teve um cara que ouviu, foi lá e estrupou a garota porque teve essa visão da música. E sendo que Kurt estava relatando um estrupo, não querendo fazer apologia àquilo, querendo incentivar pessoas a fazerem aquilo. Porque, porra, quem conhece o Kurt sabe, mano. Se eu não me engano, o Kurt foi abusado já. Então, tipo assim, pra que ele ia querer isso? Entende? Então, eu acho que esse de não ter mais a paixão envolve tudo. Não só a vida em si, como música, tudo mesmo. E lembre-se, é melhor queimar-se de uma vez do que se apagar aos poucos. O que isso quer dizer, cara? Eu acho que chegou um estágio da vida do Kurt que ele entendeu que ele não melhoraria. Que ele ia ser aquilo ali pra sempre. E ele não queria isso. Então, ao invés de sofrer e ficar preocupando todo mundo que estava à sua volta sempre, eu acho que o Kurt decidiu se apagar de uma vez. Ele decidiu queimar e acabar com tudo de uma vez, como ele mesmo diz. Tem uma parte muito interessante também, que ele está falando sobre: eu tenho uma deusa como esposa, que transpira ambição e empatia, e uma filha que me lembra demais como eu costumava ser, cheia de amor e alegria, beijando cada pessoa que ela encontra, porque todos são bons e ninguém a fará mal nenhum. E isso me apavora ao ponto de eu mal conseguir funcionar. Eu não posso suportar a ideia de Franz se tornar um triste, autodestrutivo e mortal roqueiro, como eu virei. Isso aqui reflete mais do que eu acabei de dizer. Ele via a filha dele como ele costumava ser, cheia de alegria, amor e tudo mais. E que acabou para ele quando ele completou os 7 anos dele e os pais se separaram. Então, ele não queria que isso acontecesse com Francis. Portanto, ele diz: isso me apavora ao ponto de eu mal conseguir funcionar. Porque, tipo, eu não quero que a minha filha se torne um espelho do que eu virei. É o tipo da história, né? Ou você vive o suficiente, ou você morre como herói, ou vive o suficiente pra se tornar um vilão, né? Isso. E a questão da Courtney Love, por mais que ela tenha sido importante e tudo mais, eu acho que ela não foi a mulher certa pro Kurt. Porque a Courtney Love tinha a mesma vida que ele. Não do mesmo modo. A Courtney Love era mais, vamos dizer, consciente do que o Kurt. Mas ela tinha a mesma vida. Eu acho que ninguém salvaria o Kurt, só ele mesmo. Mas se fosse uma mulher diferente, talvez poderia ter ajudado melhor. Ele amava ela, Sim, né? Ele amava sim. ela com muito. E, tipo, na carta ele deixa explícito isso. Mas, sei lá, igual você tá falando assim da Courtney, ela parece que, sei lá, a pessoa quando ela tem partes iguais, sabe? É uma parte dela também, diria que concordaria com o que o Kurt fez. Concorda, né? Que ela tá viva. Sim. Uma parte dela concorda com o que o Kurt fez. Ela sabe disso, velho. Tanto que, sei lá, gente, é difícil falar porque a gente não sabe o que o Kurt pensava ao certo. Não tem como, Mas a gente não tem como entrar na mente dele e decifrar tudo. Mas tipo, se pra ele o que ele fez foi o correto pra filha dele crescer bem, pra filha dele não se decepcionar igual ele decepcionou com seus pais, quem sou eu pra falar, entendeu? O cara tipo, eu entendo esses caras como sensacionais. Esses caras, eles têm um pensamento
tipo, Fora da caixinha. 30 anos pra Sim. frente, velho. O cara tá aqui em 2020, ele tá pensando já em 2050. O cara tá... É muito foda esses caras, assim. O que eu admiro muito Entendeu? no Kurt também, o Gabriel, é a questão da empatia que ele tinha com todo mundo. Porque ele sabia que ele poderia fazer mal para a filha dele. Então, ele decidiu meio que se afastar para justamente isso não ocorrer, sabe? A questão que ele Sim. sempre relata na carta, que igual tem um parágrafo aqui que começa: nas últimas 3 turnês eu tive um apreço muito maior por todas as pessoas que conheci, e principalmente pelos fãs. Então, tipo assim, o Kurt amava todo mundo. E eu acho que esse foi um dos motivos que levou ele a tirar sua própria vida. Ele amava demais todo mundo. Ele sentia E eu demais acho que tudo. ele não sentia... acho que ele não sentia que todo mundo amava Sim. ele do mesmo jeito que ele amava as pessoas, entendeu? Eu não vou dizer que ele se sentia infeliz, mas quando você vê a banda quebrando guitarra, tocando, o baterista louco, e o Kurt sem expressão nenhuma, segurando o violão Não, dele, tanto... quieto no palco, A gente comentou isso outro dia. O Kurt, a banda eu, toda eu sinto que ele não tá empolgada com o feliz. show, velho. A gente olha pro Kurt se encantando, aquela cara desanimada, um cara... Tipo, quando você vai fazer um trabalho pra alguém ou alguma coisa pra uma pessoa, tipo sua mãe, assim, tal, que você tá com preguiça, você fica do mesmo jeito que você vê o Sim, Kurt você Cobain fica com a cantando. cara exata que o Kurt tava. Entendeu? Ele cantando Smell Like Teen Spirit, a música, tipo, a música que te movimenta, o cara tá lá assim, tal, cantando, nem pula, nem nada. É igual aquela parte do show que ele fez aqui no Brasil, Hollywood Rock, que você falou, que ele tava em abstinência de heroína, né? E ele Sim. tava um cara totalmente diferente, ele tava, tipo, sei lá, um cara esquisito, magro, um cara estranho. Cuspiu E na ele câmera saiu da do Globo. show, cuspiu na câmera da Globo. O estilo do grunge é mais assim, né? Um estilo de, porra, foda-se as regras, eu sou o dono de tudo. Mas, sei lá, ele deitou a forma que ele deitou no chão e saiu engateando do palco. Você via que o cara tava tão decepcionado com a vida dele que ele não tinha nem força, velho, pra fazer o que ele talvez gostasse, né? Talvez ele gostasse ainda de música. Mas, sei lá, véio, é muito estranho. O jeito que o sucesso forma que afetou ele- o Kurt foi totalmente Sim. diferente de como o Fred Mercury, que ele mesmo disse. Porque pro Ele Fred, mesmo se ele diz, velho. pudesse, ele viveria a vida inteira cantando no palco pra todo mundo. Porque era o estilo Tipo, o de Fred vida se dele. deliciava com o grito, Sim. tá ligado? Os gritos das pessoas falando, Fred, I love you e tal. Pra ele era a mesma coisa de você, tipo, dar R$1 milhão pra uma pessoa hoje, sabe? Inexplicável como o Kurt Cobain não conseguia fazer isso, entendeu? Eu acho que o Kurt não conseguiu viver a sua própria vida. Eu acho que ele viveu sempre tentando Você acha agradar que ele viveu alguém. pras outras Sim, pessoas, né? ele sempre estava fazendo É. aquilo pra agradar alguém. Porque ele sabia que se ele saísse do Nirvana, o Nirvana não seria a mesma coisa, cara. Eu nunca... O Nirvana não seria. O Nirvana era construído por Sim. ele, né? Tipo... Se ele parasse de tocar, ele poderia decepcionar pessoas que dependiam dele. Porque eu não sei se é verdade. Tipo, eu não sei. Mas a família dele poderia ser sustentada por ele. A família que eu digo, pai ou tio, sobrinho, alguma coisa assim. Ele podia pagar as contas de muita gente. E ele tinha que ganhar dinheiro pra filha dele, pra Frances. E também sustentar a Courtney, já que eles eram casados. Sim. Então, eu acho que ele não viveu a vida dele. Eu vejo o Kurt Cobain, eu imagino o Kurt aqueles caras que ficam na roça isolado, vivendo tranquilo com no máximo 4 pessoas da família, longe de todo mundo, só ele, paz, como o próprio nome da banda, Nirvana. Porque o Nirvana, eu não sei o significado exato, mas eu vou até pesquisar aqui agora pra mim não falar merda. Significado do Nirvana: nas religiões indianas, estado permanente e definitivo de beatitude, felicidade e conhecimento, meta suprema do homem religioso, obtida através de disciplina ascética e meditação. Tá ligado? Ele só queria ser feliz, ele queria atingir o auge da felicidade dele e viver tranquilo, sem nenhum estresse, sem nenhuma crise ou nauseado estômago, como ele define as crises dele. Sim. Tipo, as letras que o Kurt fazia, você vê que ele sempre dizia como ele se sentia, sabe?
Só que o estilo do grunge é muito assim, tá? Tipo, não tem um sentido muito real. Aí as músicas, deve que o pessoal na época entendia assim, ó, o Kurt tá fazendo a música pro cara. É só lírica. Entendeu? Tipo, a música é só pra música mesmo, não tem um sentido. Mas, tipo, você pega aquela música que chama Dumb. A letra dela, você pode ver como ele já começa ela. Não sou como eles, mas posso fingir. Ou seja, o cara, ele não é como ninguém, mas ele se fazia demais, ele se esforçava ao máximo pra tentar ser como as pessoas, pra agradar Smells elas. Like Teen Spirit, a música mais famosa deles, foi feita numa crise do Kurt. Então, pô, velho, tipo, as crises do Kurt, eu não consigo identificar uma pessoa que possa ter uma crise existencial ao ponto do Kurt Cobain, entendeu? Tipo, as crises dele eram, tipo, outro nível, vamos dizer assim, outro patamar, né, velho? O cara, tipo, tinha as crises dele e, ao mesmo momento, ele já era gênio, né? Fazendo as letras das músicas, se tentando ao máximo se é, vamos supor, não, vamos dizer, se expressar pela letra da música ali, só que, igual eu tô te falando, o estilo na música do grunge é um sentido irreal, entendeu? Você vai falar um monte de bosta ali, tipo, ninguém tá nem aí, entendeu? E eu queria deixar bem claro, galera, que tipo assim, vocês podem admirar o Kurt, como eu e o Gabriel admira. Vocês podem admirar o jeito que ele viveu, ditando as suas próprias regras. Mas se vocês tiverem problemas psicológicos, por mais mínimo que seja, procurem um médico. Não importa o quanto forte vocês sejam. Se vocês tentarem fazer sozinhos, vocês vão falhar. Procurem um médico. Se não tiver condição de pagar um particular, vão na prefeitura de vocês, porque toda prefeitura tem um psicólogo da prefeitura, que vocês vão conseguir marcar, vocês vão conseguir ter atendimento, que não seja semanal, mas de 15 em 15 dias. E se piorar, se eles tentarem passar vocês por um psiquiatra ou algo do tipo, aceitem e vão. Eles estudaram, eles sabem, eles estão ali porque eles sabem o que você precisa. Seja sincero, seja verdadeiro com você mesmo. Olhe pra dentro de si e pense: eu preciso? Deixa o egoísmo de lado. Com certeza, se você passar por isso, você precisa, cara. Porque não importa o quão pequeno seja a sua dor. Ela é uma dor e ela pode potencializar algo muito maior. Então, não deixem um nauseado estômago, como o Kurt disse, virar um tiro de escopeta na cara. Vamos ser realistas. Vamos falar a verdade. Entendeu? Tipo, é um bagulho muito sinistro, velho. Eu não sou de ter crise existencial, não. Mas eu vejo, assim, que não parte da gente, sabe? É um trem muito estranho, velho. Não tem interferência nenhuma, sabe? Do nada você começa a pensar umas coisas assim. Você começa a te bater, tipo, como se fosse uma depressão. Você fica totalmente diferente com as pessoas ao seu redor. E, sei lá, é muito estranho uma crise existencial. Você passa por pensamentos que, tipo, Te mudam por completo. eu acho que tipo, você nunca imaginaria uma coisa assim, sabe? Pensar por que você existe. Por que eu existo? Qual é o sentido? Qual é o sentido de eu estudar, fazer 5 anos de dificuldade, sendo que eu vou morrer um Sendo dia? que você pode nem Com tudo que eu passar no construí na AB e não Terra. conseguir exercer sua profissão. Isso, entendeu? É uma coisa assim, entendeu? Não tem sentido algum. Eu acho que o exemplo da gente pegar o Kurt pra falar umas coisas dessas é muito bom, porque o Kurt, ele sentia isso, velho. Qual o sentido do Kurt Cobain fazer as letras, tipo, trabalhar todo dia, a vida de um artista não é fácil, velho. Né? A mídia em cima, tal, tem que relevar tudo isso. E qual o sentido do Kurt fazer isso tudo pra não agradar ele mesmo, entendeu? Eu acho que ele pensava muito assim, velho. Ele não conseguia ser feliz, então qual o sentido dele fazer isso? Então eu acho que as crises existenciais, elas, por um lado, eu ainda consigo enxergar um lado bom nas crises existenciais, que ela faz com que as pessoas também procurem entender mais sobre elas mesmas, entendeu? Só que se você tem muitas crises existenciais, igual o Pedro falou, se você é uma pessoa que passa por problemas assim,
procura um psicólogo, velho. Não fica achando, igual o Pedro falou, não fica achando que você é forte, que você consegue. Porque, tipo, chega um momento que fica mais forte que você. Aí já passa a ter outro sentido. As suas crises existenciais já passam a ser um grande problema na sua vida. Então, é melhor se precaver, né? Ter um cuidado com isso. Da minha parte é isso, galera. Cuidem de vocês, cuidem da sua mente e cuidem de quem tá próximo também. Nunca esqueçam aquele amigo que vocês chamam pra sair, ele não vai. Vocês podem pensar assim, é um babaca, deprimido, antissocial, não quer ir. Na verdade, o cara quer, só que ele não consegue. Sim. Então, peguem aquele cara, vão na casa dele, peguem ele à força. Se ele não gostar de sair, com certeza ele vai gostar de ir a algum lugar, de fazer alguma coisa. Seja jogar uma bola, seja jogar uma sinuca, seja tomar uma com você no bar, seja jogar um baralho, seja estudar. Não sei que porra o cara vai gostar de fazer, mas alguma coisa ele vai gostar. Pega esse cara e vai fazer a coisa que ele gosta. Entendeu? Pode ser que ele não goste da presença de muita gente, mas ele aprende a lidar com isso. Então, tipo assim, no começo pode ser só você e ele. Depois pode chamar mais um amigo, depois outro amigo, e o cara vai se ressocializando de novo. Não sei nem se essa palavra existe, mas estou usando. Então, tipo assim, integrem esse amigo no meio social de vocês novamente, porque ele só saiu, mas às vezes nem é porque o cara quer, não é que ele é arrogante e se acha melhor que vocês, é porque ele é inferior e ele se acha pior que vocês, por isso, porque ele não consegue estar na mesma roda de amigos que vocês, porque ele se acha ruim demais para estar ali, entende? Ele acha que vai ser julgado. O problema não está em vocês, o problema realmente está na pessoa. Então, ajudem essa pessoa a lidar com esse problema e não julguem ela. E se você não conhece alguma pessoa que você... É nítido, você vai olhar para a pessoa na rua e vai ver que ela está deprimida. Você consegue perceber, né, Por mais que seja corrido, não custa você parar 10 minutos do seu dia e trocar uma ideia com aquela pessoa. Ou 1 minuto que seja e falar um oi. Sim, cara, se você conseguir arrancar um sorriso de uma pessoa deprimida na rua, com certeza o mundo dela já vai estar muito melhor. Por que ela vai pensar, pô, cara, eu tava aqui, eu nem conheço aquele cara, ele parou pra conversar comigo. Eu não sou insignificante. Eu tenho algum significado. A pessoa me notou. Então, tipo assim, ajudem, cara, ajudem o máximo que vocês conseguirem. Como o Kurt diz, paz, amor e empatia. E é isso, galera. Muito obrigado por ouvirem o nosso podcast. Da minha parte, tá concluído. Muito boa noite. Agora eu deixo o resto com o Gabriel. Bom, galera, a gente vai chegar no final do nosso primeiro episódio. É um episódio meio polêmico, é um episódio para te fazer refletir, mas a gente vai tentar ter pegadas diferentes, né? Um primeiro episódio desse, tipo, falando de um assunto igual o Kurt Cobain, que é um assunto que rende muitos episódios, mas a gente vai fazer mais voltado no que a gente achou mais interessante falar. É uma coisa que acontece direto com todo mundo, todo dia, então... Principalmente nessa quarentena, né? Sim, principalmente numa quarentena dessa, onde o pessoal tá passando muito... As pessoas ficam malucas. Eu, por exemplo, tive colegas que eu nunca imaginei que um colega meu poderia pensar uma coisa assim. E ele, tipo, teve crise existencial por conta dessa quarentena, não podia sair de casa. E se sentia um lixo, vou dizer assim. O cara se sentia um merda. Então, a gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu feedback pra mim. Manda pra mim, Pedro Lucas, no nosso Instagram. Responde lá no Instagram do Freecast. Muito obrigado por estar ouvindo a gente aqui até agora, nesse momento. Espero que nosso tema de hoje possa ter te feito pensar, ou manda para um amigo que você sabe que está passando por uma dificuldade, para ver se ele repensa o motivo dele viver, ouvindo o exemplo do Kurt. E no mais é isso mesmo. Muito obrigado pela acesso de vocês. E não podemos esquecer, Gabriel, do abraço especial pro nosso amigo 5 meses, que vai estar ouvindo o podcast e lavando cozinha pra mãe dele. Valeu, César Dávila. E mandar um abraço aqui também pro meu amigo Gaguinho de Ilhéus, que está ajudando a divulgação aí do tá canal, ajudando a gente. Do podcast, do Freecast. Então, muito obrigado aí, Abraão. Agradecendo também toda a galera que ajuda a gente aí. E... Abraão, vulgo ou concorrente. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, galera.